dia, boa noite, amigos do canal Futebol. Eu sou Jefferson Acosta. Esse é meu amigo Fábio Castro. E aí, Fábio, tudo bem? Tudo bem? Há quanto tempo que a gente não conversa aí nesse canal, hein? Pois é, ando um pouco sumido, né, Fábio? Acho que é ano passado. Não vamos exagerar. Como diz o ditado, quem é vivo sempre aparece, né, Fábio? Mas é ano passado, sim. Como a gente está nesse clima aí de coronavírus, nós estamos de volta aí, usando tecnologia para tentar ajudar a gente nessa questão aí dessa pandemia, né, Fábio? Fábio, eu queria começar aqui falando um pouco desse Fla-Flu, né? O último jogo aí foi a vitória do Flamengo, 2-1 na final do Carioca. Fábio, me fala um pouco o que você achou dessa final. O resultado foi justo? O resultado deveria ter sido diferente? Fala um destaque aí do jogo, um pouquinho desse jogo, Fábio, por favor. Dessa primeira partida, né? Teve alguns aspectos assim, cara, que eu gostaria de considerar, né? Primeiro que a gente teve na outra final da Taça Rio, né? Uma partida que, por um lado, o treinador do Flamengo, o Jorge Jesus, fez ali acusações de que o Fluminense teria feito cera, de que o Fluminense não queria jogar e tudo mais, né? Terminou empatado a partida. Aí agora que o jogo termina a favor com vitória do Flamengo, né? Que o Fluminense propôs um pouco mais ali no segundo tempo, aí ele fala que agora sim valeu, não sei o quê. Então fica meio difícil de entender, né? Porque parece que é de acordo com o resultado que o bom humor do Jorge Jesus avalia a partida do adversário, né? Se o meu time perdeu, no caso dos pênaltis, eu falo que o outro time foi muito mal, e se o meu time ganhou, eu falo que o time foi muito bem. Eu não sei que tipo de mérito é esse que ele tem contra em tentar, de repente, derrubar ali a façanha do adversário. Mas, enfim, tirando esse ponto, cara, foi um jogo igual. Eu acho que o Fluminense ele vem surpreendendo, né, nesses confrontos com o Flamengo. O Fluminense começou muito mal nesse retorno, né, do campeonato. Tudo bem, um retorno forçado, o Fluminense foi um dos clubes que não queria voltar, mas acho que isso, até certa forma, não envolve tanto, que quando tá dentro de campo tá valendo, né? E o Fluminense ele tem peitado realmente o Flamengo nessas decisões. No outro jogo, ele saiu na frente. Quem é? Não só o Fluminense, como o Botafogo também tem entrado nessa briga, né? Sim, não entrou sozinho. Ele entrou junto com o Botafogo, teve ali esse alicerce, né? Porque todos os outros estavam favoráveis ao retorno. Mas, enfim, voltando aqui à dissertação. Um primeiro tempo, digamos que o Flamengo sendo um pouco melhor, conseguindo ali organizar o seu jogo, evitando que o Fluminense armasse seus ataques, mas é aquilo que eu dizia. Do outro jogo, a diferença foi o quê? O Fluminense saiu na frente, né? Já nessa partida o Flamengo saiu na frente. Então a circunstância do jogo prevalecia que o Fluminense tentasse arriscar mais no segundo tempo, diferente da outra partida. Então eu sou um dos que entende a postura do Fluminense, apesar de eu achar que naquela outra partida que terminou 1-1, ele exagerou um pouco nessa coisa de ficar mais defensivista. Ele podia ter tentado ficar um pouco mais com a bola, que foi provada a capacidade de ficar um pouquinho mais com a bola nessa segunda partida, quando o Fluminense jogou ainda melhor, né? E acabou tendo ali um resultado, acho até injusto. Acho que o empate era o mais justo, porque o Flamengo, que tem a característica de fazer essa pressão ofensiva, né, acabou ganhando o jogo num contra-ataque, né, num lance ali, encontrando o seu rival exposto. E tudo bem, é o que eu digo, cada jogo você pode vencer da sua maneira. Então eu não entendo o Flamengo recuado para conseguir um contra-ataque e fazer um gol no Fluminense. Tá valendo, né, pro Jorge Jesus fazer isso, e o adversário fazer a mesma coisa não tá valendo, sabe? Achei interessante nesse jogo, acho que pegou algumas de surpresa, né, alguns torcedores, inclusive nós jornalistas, que o Jorge Jesus começou com um time que não era um time titular, né, do último jogo, né? Ele veio colocando na reserva o Everton Ribeiro, né? Não jogou com o Bruno Henrique por motivos, enfim. E
E a coisa surpreendeu um pouco, porque a forma do time, Fábio, mudou. Pra você, mudou em alguma coisa? Ou melhorou em alguma coisa? O que acrescentou essa mudança que ele fez? Ou ele fez essa mudança só para pegar de surpresa mesmo o time adversário? Eu acho que teve a questão física aí, né? Eu acho que teve a questão física muito forte. Dois times sentindo muito a questão física, porque é um abarrotamento de partidas, né? Quarta, domingo, não tem descanso. Não vejo por que ser quarta, domingo, só tem o Carioca rolando, não tem nenhum outro campeonato à parte, né? Para você ter esse gap de uma semana para outra. Você podia muito bem fazer domingo a domingo, enfim, discussão aí que cabe aos clubes e à FERJ. Mas os times muito desgastados. Então eu acho que o Jorge Jesus, por ele ter opções, ele ter um banco de reservas muito farto, o elenco, com muitas opções de jogo diferentes do Fluminense, que apesar de ter número, não tem qualidade, e mesmo tempo de quantidade, como tem o Flamengo, ele preferiu fazer essas alterações. Eu acho que o Everton Ribeiro tinha que ter começado jogando, sabe? O Everton Ribeiro, ele é peça fundamental, ele pensa o jogo do Flamengo como nenhum outro consegue pensar, nem Diego, nem Arrascaeta. E ele entrou com o Vitinho também. O Vitinho só fez falta. O Vitinho não conseguiu fazer o time andar. Apesar dos pesares, teve qualidade, enquanto mantinha Everton Ribeiro no banco, mantinha... Qual foi o outro mesmo que teve no banco agora? O Bruno Henrique não jogou, né? O Gerson também, o Gerson não jogou. Sim, o Gerson. Então, tendo essa qualidade, mesmo com o Diego não tão brilhante e o Vitinho mal, a qualidade dos caras acaba prevalecendo e o time conseguiu ali, de alguma forma, conseguir a vantagem de 1-0. Mas é aquilo, ele soube administrar os desgastes e, mesmo assim, manteve o Flamengo competitivo. Bom, isso que é o bom de ser dois times, né, Fábio, com qualidade, é que você pode... O que o Jorge Jesus fez, ter essa questão da surpresa, poder trocar peças e peças com qualidade, né? Mesma coisa, trocar o Gerson pelo Diego. Pô, muita qualidade que o Diego teve na hora do passe pro Pedro. O Fluminense, ele brinda exatamente com o espelho dessa situação, né? Porque quando ele tira Evanilson, que é um jogador importante, quando ele pensa em tirar o Dodge, que fazia boa partida, ele coloca quem? Caio Paulista, ele coloca o menino Araújo, que, enfim, jogadores até que podem ter alguma qualidade, mas que estão muito verdes, né? Só que, em virtude dessa falta de opções, né, acaba colocando os caras no fogo. A questão também do Miguel, também tem muita qualidade, bate bem na bola, bate falta, bate escanteio, é rápido, joga com a cabeça levantada, é um bom jogador, mas que colocaram para jogar 5 minutos, faltando 5 minutos para acabar o jogo. É um pouco, tu acha isso um pouco, sei lá, sacanagem com esse tipo de jogadores, né? Esse que tem qualidade para dar força pro time. Você falou a característica importante do Miguel, que é exatamente jogar com a cabeça levantada, né? O Caio Paulista, ele é exatamente o contrário disso. Você vê que ele teve a audácia, né, de chutar 2 bolas no gol no último domingo sem olhar para frente, sem olhar para... Ele chutou olhando para a bola, né? E você vê exatamente isso como circunstância da imaturidade, da falta de maturação, né, desses jogadores. Apesar do Miguel ter 17 anos, né, ele tem um pouco mais dessa consciência. Por isso que a gente vê já de longe que o cara vai virar jogador de futebol. Mas eu acho que o Fluminense, a gente tem que ressaltar, tem ali um estilo de jogo já pronto, né? Eu acho que apesar desse gap da pandemia, e o Fluminense ter voltado muito mal, a gente tem que realmente ressaltar isso. O Fluminense voltou abaixo do que vinha jogando antes, né? Até esses dois jogos com o Flamengo, pelo menos, né? A gente tem que ressaltar que o estilo de jogo está ali, ele está presente, né? É um estilo de jogo de uma manutenção de posse quando possível, de conseguir apertar o adversário, né? E quando jogar sem a bola, sofrer poucos riscos, né? E eu acho que isso é uma virtude do trabalho do Odair, mas ele tem exatamente essas cismas dele, né? Na hora de fazer as substituições. Mas, enfim, nesses últimos dias, né, Fábio, o Jorge Jesus teve uns problemas pessoais que não foi divulgado, tem sussurros aí, né, pela rede, mas, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Ele anda muito calado, né, e esse silêncio incomoda um pouco o Urubu.
O que você acha? Você acha que essa proposta de fora do clube, a casa dele, né, um clube grande, você acha que isso vai com o Jorge Jesus? Você acha que o Jorge vai? Da última vez que a gente fez o vídeo junto, a gente tinha o Jorge Jesus conhecendo o elenco do Flamengo, né? Então a gente pode fazer aqui um parâmetro, né? O que era uma visão muito aberta e ali um pouco desconhecida do grupo do Flamengo, hoje já é uma coisa muito mais consolidada. O grupo do Flamengo olha para o Jorge Jesus, o Jorge Jesus olha para o grupo do Flamengo e eles se entendem, é uma compreensão. Só que essa situação, esse emaranhado de coisas desse retorno do Flamengo pós-pandemia, ele tem tanta obscuridade que a gente não tem nem condições de falar o que está acontecendo no vestiário rubro-negro, porque há um afastamento hoje da imprensa em geral do clube, né? E por motivos naturais e fisiológicos e que, enfim, faz parte aí da saúde, né? De todo mundo. A gente está num novo protocolo, está num novo momento. Só que isso dificulta que a gente consiga falar com propriedade, né? Porque se nem o próprio Jorge Jesus fala sobre o assunto, né? Ele não consegue ser aberto para falar se tem proposta, se não tem proposta, se ele está realmente focado com a cabeça nessa final. A gente fica sem saber exatamente o que é verdade e o que não é, né? Mas eu tenho essa impressão, pelo menos assim de fora, do que a gente pode observar, né? De que está muito próximo, né, de ele realmente sair do Flamengo. Por questões, sabe-se lá quais, né? E não interessa pra gente, acho que é uma questão pessoal para ele. Essa questão, o rubro-negro torcedor rubro-negro está com essa preocupação, né, de Jorge Jesus, mas o Jorge Jesus está com preocupação na lateral direita. Não sei se você está sabendo também, não sei se você viu, mas o Rafinha é dúvida, né? Ele um jogador importantíssimo, né, no esquema tático do Jorge Jesus, né? Um lateral que ataca muito, defende muito, né? Importante no ataque do Flamengo. Inclusive, um dos gols foi um contra-ataque puxado por ele, um lançamento, uma qualidade sensacional da gol também, né? Rapaz. Mas o que você acha aí, cara? Que ele vai, quem vai ser o substituto? A princípio, o substituto dele é o Mateuzinho, né? É o jogador da base, 19 anos, que é certo. Mas quem vai ter o Fábio? Palpite em relação a esse esquema tático? Ele deve ter o retorno do Bruno Henrique, né? Mas a ausência do Gabigol também, né? Que são peças importantes. Mais uma vez ele vai para um jogo aí que sem ter os dois, né? Os dois componentes ali dessa boa fase do Flamengo no ano passado. Não, eu acho que não tem, né? Reposição desde que o Rodinei saiu, né? Por mais que você reclame do Rodinei, ele era o cara que tinha peito para assumir uma posição de titular no Flamengo, numa possível ausência do Rafinha. Cara, uma provável escalação aqui do time, né? E seria Diego Alves no gol, Mateuzinho, Rafinha na lateral direita, Rodrigo Caio, Léo Pereira, a dupla, né? Da zaga, Felipe Luiz na esquerda, aí no meio. Oi? Gustavo Henrique? Não, o Léo Pereira, a princípio, nessa possível escalação. Aí Felipe Luiz na esquerda, como eu já tinha comentado, William Arão, Gerson, né, com o retorno do Gerson, o Everton Ribeiro também retornando ao time, Arrascaeta, Bruno Henrique, né, que retornando agora no lugar do Gabigol, que foi expulso. Na minha opinião, expulso um erro absurdo da arbitragem, mas enfim. E o Pedro no ataque, para fechar essa situação aí. Eu só acho, Jefferson, que a opção pelo Léo Pereira, ele vai no sentido de ter o cara com a perna canhota, né? O que o Sabe joga pelo lado esquerdo. Era a membrana do Pablo Mari, que jogava com a perna esquerda pelo lado esquerdo da defesa, que agora tá no Arsenal. Talvez seja exatamente esse espectro que eu espero. Eu não sei se você tem essa mesma sensação que eu tenho, que nenhum zagueiro ainda bateu certinho com o Caio Henrique.
Eu acho que tá faltando aqui essa zaga do Flamengo, ele tá faltando sei lá. Tá faltando aquela cumplicidade ali. Eu acho que ninguém ainda bateu certinho com o Caio Henrique. Com o Rodrigo Caio, perdão. Também tem essa sensação também, Fábio? Olha, é aquilo, quando você mexe num time campeão, num time que tá com as coisas funcionando, com as peças funcionando, é sempre mais difícil. Aí falar, mas agora o elenco tá mais qualificado, você tem Michael, você tem Pedro. Cara, não é fácil. Não é um trabalho fácil você encaixar o que você tinha de muito bom, aí você perde de um ou outro jogador e aí você tem que tentar refazer aquilo ali. Você vê que são jogadores diferentes. O Gabigol é diferente do Bruno Henrique, que é diferente do Michael, que é diferente do Pedro. E aí você vê na defesa, o Rodrigo Caio ele é diferente do Del Pereira, que é diferente do Gustavo Henrique, né? Então você tem as opções ali, mas você tem a dificuldade de tentar fazer com que uma peça faça o que a outra peça faz, que foi um grande mérito que o Flamengo teve no ano passado. Então, o Fred ele vai entrar vai ter essa cirurgia, que eu pesquisei aqui, é uma cirurgia ambulatorial, né? Ele vai fazer no dia e vai ser no mesmo dia, né? Um problema no olho esquerdo, não deram ainda muito detalhe, né? No oftalmológico, mas, enfim, como já foi detectado mais cedo, foi na terça-feira que foi detectado isso, semana passada, e ele vai ficar alguns dias fora, uns 9 dias fora, se não me engano. E não participa desse último jogo. Você acha que o Fred, ele jogou alguns jogos, né? Nessa volta dele não fez nenhum gol. Assim, aparentemente, Fábio, numa final, um cara como o Fred, decisivo, né? Você acha que vai fazer falta, Fábio? Ou o esquema tático que o Helmand colocou hoje não tá entrando ainda o Fred? É aquilo, eu acho que é difícil para o treinador trabalhar com o Fred tendo que colocar ele como titular obrigatoriamente, né? Eu acho que se você tiver o Fred como uma opção importante no banco de reservas num momento como esse, é legal, é bacana e acrescenta, né? Agora você ter que colocá-lo naturalmente como titular quando você vê que o Evanilson está numa fase melhor, está cumprindo melhor as funções dentro de campo do que o Fred, né? Inclusive quando o time tem dificuldades é o Evanilson que vem buscar a bola na intermediária, no meio campo, né? É um camarada que está tendo esse fôlego que o Fred não tem mais. Ele tinha no começo da carreira, até no auge lá do Fluminense, e hoje não tem mais por razões circunstanciais da parte física, né? Da idade, faz parte do jogador. Então você ter um Fred, você ter um próprio Ganso mesmo como opções é importante, mas você ter a obrigação de colocá-los como titular já é um pouco complicado. A gente pode até contestar até a titularidade do Nenê hoje em dia, porque é um cara que ele cansa muito rápido e apesar dele ter um gás ali extra, que realmente potencializa um pouco mais a qualidade dele, né? Inclusive a parte física dele, ele consegue dar o seu gás a mais, você vê que no final do jogo o cara já está surrado e não consegue produzir absolutamente nada. Então, é sempre uma complicação você tirar os caras que teoricamente são os melhores do time, né? Que são os grandes nomes. Mas cabe ao treinador realmente ter esse poder, né, de decidir, olha, eu tenho o Fred, mas o Fred vai para o banco, vai virar uma opção para mim no segundo tempo. Uma opção importante, porque pode dar peso pro time, pode dar lastro, né? Ainda mais se o time estiver ali numa condição positiva dentro da partida, sei lá, ganhando o jogo e com o resultado sendo campeão ou podendo ir para os pênaltis, o Fred talvez pudesse dar essa qualidade, mas é aquilo, se ele também estiver ausente, né, eu não sei se é uma falta assim tão grande esse sentido pelo momento que o Fluminense vive. Fala sempre, o torcedor tricolor fala muito do Digão, né? Muito dividido também a questão do Digão, né? Não fez uma partida tão ruim, não fez uma partida ruim, na verdade, no último jogo, no primeiro jogo da final, na minha opinião. E eu acho, sim, como você comentou, acho um pouco perigoso realmente você fazer uma troca, tirar o Digão, como você mesmo disse, que é um zagueiro que tem um pouco de mobilidade, e colocar o Nino, que independente, que óbvio que é o melhor zagueiro que o Fluminense tem hoje, né? Fazer essa troca, eu acho que complicaria realmente sim um pouco e melhoraria o esquema tático, ajudaria no esquema tático do Flamengo. Então acho que se eu fosse entrar, eu estaria com o Digão e com o Nino. Essa é uma questão realmente tática, não de preferência, até porque eu gosto muito do Nino,
e do Matheus Ferraz como dupla de ataque. Mas por uma questão realmente tática, ter um jogador rápido assim, realmente você tem que colocar uma opção, pelo menos para acompanhar naquele último tapa do atacante, o zagueiro conseguir acompanhar, né, Fábio? Não sei se você concorda comigo. E o Egídio não conseguiu, por exemplo, né? Na hora de tentar limitar o espaço do Gabigol, ele falhou feio no último domingo. Aliás, os laterais... né? Pois é, Fábio. Essa questão aí desse gol, né? Foi esse mole de judeu. Assim, é muito complicado a gente questionar o jogador. Mas também tem que ver a qualidade do outro jogador, né? Que é bem mais rápido que ele. Acho que a passada foi errada, acho que ele deveria ter adiantado mais isso. Mas como foi um contra-ataque, o que fazer? A não ser puxar a camisa. Né? O mínimo que a gente joga a bola, que é assim, pelada, a gente faz é puxar a camisa, né, Fábio? Mas aí já receberia um amarelo. Pelo menos não seria gol, né? Ou pelo menos atrasaria o gol, não sei. É complicado a gente se meter, ficar falando aqui. Provável ir pro Fluminense, né? Não muda muita coisa. Muriel no gol, Gilberto na lateral direita, Nino, Matheus Ferraz. A princípio, essa zaga vai se manter, né? Vai se manter não, no caso, vai entrar o Nino no lugar do Digão. Mas vamos ver se isso aí vai mudar, né? Uma provável escalação. Até a esquerda, no meio, Uds, Iá, Dodge, Nenê e ataque Marcos Paulo pela ponta, né? E Evanilson. Fábio, para finalizar aí, Fábio, aquela notícia que a gente também está sendo muito comentada nesses últimos dias, que é a transmissão pelo SBT, né, Fábio? Que teve toda aquela briga, aquela questão de transmissão clubista, transmissão não clubista, a gente discutiu muito isso aí nos nossos grupos, né, de WhatsApp, da equipe Futebol Limitado. O Flamengo resolveu escolher o SBT, cara. O que você acha, Fábio, dessa escolha? Na verdade, ele fez a venda das imagens, né? Provavelmente ele gera as imagens para o SBT fazer a transmissão. Eu creio que seja isso, até porque o SBT não teria um tempo hábil ali para conseguir uma equipe técnica capaz de fazer a transmissão sem o Flamengo estar fazendo esse apoio técnico. Eu acho que é um alívio para muita gente, né? Porque recentemente a gente teve ali umas transmissões ali que não ficou muito no gosto da galera, não. Essas transmissões de clube e tudo mais. Eu prefiro 1000 vezes uma transmissão televisiva do que uma transmissão de streaming. O streaming ele tem problemas, ele não é uma transmissão perfeita, né? Você tem ali as falhas. Se tiver muita gente assistindo, pode dar aquela pausa, pode dar aquele travamento. Você tem uma TV aberta, um SBT, com emissor de qualidade, eu acredito que tá preparado ainda para ter uma tipo de transmissão, futebol streaming? Longe disso, totalmente equivocada essa questão de exclusividade por canal de clube. Eu tenho um pensamento totalmente contrário. Eu acho que uma coisa é você ter a opção de poder assistir lá no canal do seu clube e aí fazer aquele apoio. Outra coisa é você envolver exclusividade só para aquilo. É o José vai narrar, né? O narrador do Fox Sport. O SBT transmitindo com o Theo José dá aquela nostalgia, né? Que o Theo José, por muitos anos, transmitiu Fórmula Indy no SBT. O SBT tinha muita tradição no futebol dos anos 90. O SBT transmitia a Copa do Brasil, transmitia Campeonato Paulista, transmitia a Copa do Ouro. É um desejo, sempre foi um desejo do SBT ser uma emissora que transmite futebol, né? Acho que aquela questão toda de monopólio, e acabou que o SBT meio que deu uma guinada, desistiu um pouco, né? Mas é legal ver o SBT seguindo aí novamente os passos da transmissão de futebol na TV aberta, que ela já faz para o Nordeste, porque ela tem a transmissão da Copa do Nordeste lá com a TV Diário, né? Nos canais lá de Pernambuco, Salvador e adjacências, né? Então ela transmite desde o ano passado a Copa do Nordeste, mas assim, a nível nacional, como um campeonato carioca, né? Faz muito tempo que o SBT não tinha esse acesso. SBT que foi partícipe de uma das grandes polêmicas do futebol carioca, né? Na época em que Eurico Miranda colocou o logotipo do SBT na camisa do Vasco da Gama, a camisa histórica, né? Que o Romário vestiu naquela oportunidade e incomodou muita gente, né? Na televisão. Inclusive, saudade. Curioso e bizarro ao mesmo tempo. Eu queria fazer uma breve observação, né? Como a gente está gravando esse vídeo, né, nessa quarta-feira,
Eu queria só lembrar que teve uma polêmica no Campeonato Catarinense que a gente não conseguiu colocar aqui no canal ainda, mas eu acho que vale a pena a gente contar aqui, né? Que houve um retorno. Chapecoense e Avaí jogaram na quarta-feira passada, uma semana, né? Atrás. E parece que o número de casos em Santa Catarina aumentou. Alguns clubes apresentaram vários casos de Covid, inclusive a própria Chapecoense, após o retorno aos treinos e tudo mais. Então, isso causou um impacto grande lá. E eles cancelaram esse retorno, né? O jogo, por exemplo, entre Avaí e Chapecoense, que seria o segundo, né? Das quartas de final do Catarinense, foi adiado. Vale salientar que Santa Catarina foi um dos menores índices de casos de coronavírus, né? Então, é bom abrir o olho. A gente está caminhando ali aqui no Rio de Janeiro, né, onde a gente mora. A gente está caminhando para um pouquinho mais de tranquilidade em relação a isso, mas ainda não acabou. Então, a gente tem que tomar ainda as devidas precauções até um segundo momento ali, que pode ser mês que vem, ou até mesmo esse mês. A gente não está ainda 100% ainda não. Vamos rezar, Fábio. Vamos rezar para ver se dá certo. Já estou. Então, Fábio, muito obrigado aí pela presença, tá? Valeu, Fábio. Vamos gravar mais. Assunto a gente tem para falar, né? Aqui eu que agradeço, no nosso canal. Sua cara aqui no canal. Faz falta. Saudade. Tava com saudade. Eu queria agradecer a quem está assistindo. Curta, compartilhe nosso canal. Um abraço. Valeu, Fábio. Até a próxima. Aquele abraço, até a próxima.